da Pira Olímpica, centro do Rio. A Igreja da Candelária está aqui na minha frente. A cidade ganhou esse espaço em 2016. Aqui foi colocada a Pira Olímpica dos Jogos do Rio. Desde então, os cariocas tomaram posse e ocupam a praça para diversas atividades. Uma das atrações a se instalar por aqui é a famosa Feira das Iabás, idealizada pelo cantor e compositor portelense Marquinhos de Oswaldo Cruz. Ele, aliás, é a estrela desse Câmara Rio Entrevista. Me acompanha? Oi, Marquinhos! Que bom que você veio. A Mariana Rosadas preparou um resumo da trajetória do Marquinhos de Oswaldo Cruz e eu te convido a assistir antes da conversa. O universo musical em que Marquinhos de Oswaldo Cruz foi criado foi fundamental para definir sua identidade de cantor e compositor. A sensibilidade se desenvolveu juntamente com os hábitos e costumes do bairro do subúrbio carioca. O quintal e o trem estão marcados em sua obra. Militante do samba e da cultura negra desde os anos 80, Marquinhos lidera uma série de movimentos em prol da valorização da região e do samba. Reconhecido por seus mais antigos, a velha guarda da Portela, que o viu crescer, se refere a ele hoje como uma continuidade. Em 1991, intuitivamente, Marquinhos resgatou o Pagode do Trem, uma viagem especial da Central do Brasil a Oswaldo Cruz para comemorar o Dia Nacional do Samba. O trajeto é em homenagem ao pioneirismo de Paulo da Portela, que na década de 20 reunia portelenses nos vagões para tratar assuntos administrativos da escola e cantar novos sambas na volta do trabalho, e se tornou um dos eventos mais aguardados do ano pelos amantes do gênero. O agitador cultural fundou ainda a Feira das Iabás, tombada como patrimônio cultural e imaterial do Rio. Com entrada gratuita e classificação livre, concentra milhares de pessoas para festejar a cultura afro-brasileira com rodas de samba, barracas de comidas típicas e muita potência. Marquinhos, como você lida com essa responsabilidade de ser a continuidade da Portela e do próprio samba? É tão bom falar isso aqui nesse lugar, né? Porque são histórias continuadas. Eu tenho até uma música que diz, né? Ó vento, vem de lá. Ó vento, vem de lá. Vem de lá, eu sei. Vem de lá, eu sei. Ó vento, vem de lá. Vem de África, né? E essa região aqui foi a região mais africana no continente, né? O Rio de Janeiro foi a cidade que recebeu mais negros escravizados na humanidade e daqui foram expulsos para o subúrbio. Então todas essas tradições, né, e não é um grupo, né, não foi um pequeno grupo étnico ou uma pequena cidade, veio todo um continente para essa cidade aqui, né? E levaram para a região da Grande Madureira, foi o lugar que mais recebeu, depois que eles foram expulsos do centro da cidade, que mais recebeu isso. Essa tradição de manter a tradição, a minha comunidade especificamente, que é a comunidade da Grande Madureira, especificamente mais o bairro de Oswaldo Cruz, ela sempre foi essa de manter e contar. Assim foi do seu Paulo da Portela, né, oriundo daqui dessa região, né, que foi para lá, com a geração do seu Alvaiade, da geração do seu Alvaiade, junto com a geração do seu Alcídio Malandro Histórico, a geração do seu Manasséia, a geração do seu Monarco, e na minha geração. A gente é mantedor disso, né? Até porque o samba é uma espécie de... Eu tenho até uma música que fala disso, mas o samba é uma espécie das vozes ancestrais dos dias de hoje. É muito mais que música. É muito mais do que uma música. Então, não é obrigação, mas é algo que você faz porque já está dentro, você tem que cumprir aquilo para a sua vida. É um legado. É um legado. E nessa sua caminhada, o que considera ainda desafiador para manter a nossa história, para manter essa continuidade? O samba, como é uma herança, né? É um legado, como você até colocou, ele faz com que a gente descubra, de uma forma poética, como resistir, né? Eu acabei, para poder cantar minha música, inventando espaços, tá? Criando espaços de resistência para essa música. Foi assim, um trem do samba que não é uma criação minha, é uma recriação, porque o Paulo da Portela fazia isso no início do século, de ter o trem para cantar, e a gente usou
essa viagem, né, para cantar e fazer uma celebração, um protesto, uma celebração, né, pelo Dia Nacional do Samba. Foi assim com a feijoada da família portelense, dentro da quadra da Portela, né, porque não se cantava naquele momento mais samba de terreiro, partido alto, samba de quadra. Nas escolas de samba era uma prisão unitária em relação ao samba enredo. Você ia para uma escola de samba, você só ouvia samba enredo. E escola de samba nunca foi só escola de samba, é uma escola de vida, né? O samba é uma forma de viver, né? Por exemplo, a Portela tinha samba o ano inteiro, não tinha samba só para o carnaval. E as escolas hoje viveram por muito tempo uma pressão de viver só para o carnaval, né? As escolas de samba era uma escola onde as pessoas se encontram. Até hoje você vai para a Portela, todo sábado você vai ver todo mundo de azul e branco, vai para a quadra, assim no Império Serrano, assim nas escolas mais tradicionais, você ainda vai ver essa sala de encontro. E aí não se cantava mais esse tipo de samba numa época na Portela. Foi quando, junto à Velha Guarda Portela, eu criei a feijoada da família portelense. Também para cantar o meu samba, para cantar o samba deles. Nunca foi algo que partiu assim, eu vou fazer um evento. Não. Eu quero um espaço para cantar minha música. Assim foi a Feira das Iabás também, né, que foi criada justamente para que não ficasse restrito toda aquela tradição que não existe quase mais, né? Hoje, infelizmente, você chega no subúrbio, onde tinham 3, 4 casas pela necessidade e empobrecimento da nossa população até o final do século passado. As pessoas começavam a dividir a casa. Mora aqui, aí ficava aquele puxadinho. Então você não tinha mais os quintais, esses espaços. Hoje o grande quintal do subúrbio é justamente a Praça Paulo da Portela, onde se faz a Feira das Iabás. É uma espécie de quintal mesmo daquela região. Eu não gosto da palavra resgate, né, mas recriando as tradições desses quintais. O desafio, então, na sua opinião, seria espaços para colocar essa história, essa cultura nas ruas. Seria Isso, espaço. até porque você hoje não tem mais, nas rádios, por exemplo, o Rio de Janeiro não tem uma rádio específica que toque samba. Às vezes você viaja para o Nordeste, isso me cria uma inveja imensa. Porque você, lá eles são raízes, em cada estado você tem uma rádio que toca a música regional daquele lugar. Eu não quero que o samba seja hegemônico no país inteiro. Eu quero que, pelo menos, na nossa cidade, um patrimônio. Um patrimônio da cidade, um patrimônio do país, né, possa ter uma rádio, né, e não momentos só, né, existem grandes programas de samba, né. O que eu acho que a gente pleiteia muito é que na programação pudesse ter samba, né? Quando as pessoas falam assim, MPB, né? MPB, que é música popular brasileira, mais popular que o samba, é difícil, né? É difícil. Sempre a resistência por trás. O preconceito ainda está muito enraizado aí nesse samba, embora todos, hoje você encontra diferentes grupos numa roda de samba. Como você enxerga a questão do preconceito ainda? É muito forte. Inclusive, muito forte. Ele afeta esse mercado para novos artistas, novos projetos? Até porque um grande historiador, o Biratã Castro, foi presidente da Fundação Palmares, foi quem mapeou todos os quilombos, na gestão dele, mapeou os quilombos no país inteiro. Ele dizia uma coisa muito interessante. Como eu falei, não vieram simplesmente pessoas de uma cidade ou de um país, veio todo um continente para o Brasil, né? E diferentemente de outros grupos étnicos, por exemplo, os judeus mantiveram a sua língua, né? Outros também a sua língua, coisa e tal. Ali eram vários. Como manter isso? Quais são os resquícios dessa africanidade no Brasil? Segundo ele, e na minha opinião, é muito isso. Se manteve muito, até porque é uma tradição oral, se manteve muito no candomblé, na Bahia, né? Se espalhou pelo país inteiro. E nessa outra cultura mais ligada ao tronco linguístico banto, que é uma coisa muito mais de ancestralidade, só ancestralidade, ela se manteve muito no samba do Rio de Janeiro. O samba é muito o perpetuar, né? Tem uma música que diz assim, minha do Ratinho, meu samba, eterno é doce, herança que não vai se acabar, ardente como em ferro fosse, em brasa para não se apagar, não basta ser o rei da noite, que leve multidões ao dia,
não cobrirá o açoite, nem com toda filosofia, do que nos vale um castelo na areia, a revelia das ondas do mar. No ritual que transcende e permeia, samba é o sussurro da voz ancestral. Pra dar ao silêncio, apelo ao bom senso pra te ouvir cantar. Nada é mais propenso que um bom samba entoar. Samba muito mais que um canto, é lascivo o encanto que paira no ar. Traz a pureza de um santo, é negro, é banto, meu Brasil a cantar. O samba consola, como dizia Candeia? Acalenta. É mais do que consolar, pega no colo, né? Muito da minha mãe Oxum, né? É muito de pegar no colo, muito de te levar, de carregar, né? O samba é para todas as horas, né? Você canta uma coisa dessa, ao mesmo tempo, se bobear, o seu corpo está dançando, né? E quando fala de outras coisas, de outros sentimentos, né? Mesmo assim o samba consegue trazer alegria nesses momentos mais difíceis. Com essa poesia, a gente vai para o intervalo. Mas Câmara Rio Entrevista volta já. Cantor, compositor, filho de Madureira, cria de Oswaldo Cruz, produtor cultural da Pesada. Marquinhos de Oswaldo Cruz é o entrevistado de hoje. Na verdade, é Marcos Sampaio de Alcântara. Isso? Veja que eu faço o improviso não precisa ensaio. O meu nome de batismo, eu digo, é Marcos Sampaio. Vou aproveitando a TV, vou pegando esse mantra. O meu nome é Marcos Sampaio, no final tem um Alcântara. Beleza. E quando você trouxe o de Oswaldo Cruz? Tudo que eu fazia na vida, né? As pessoas diziam, Marcos é um nome, para a minha idade, é um nome muito comum. Marquinhos, qual Marquinhos? Marquinhos lá de Oswaldo Cruz. E eu falava demais do bairro, demais da história do bairro, né, da questão do samba. Ah, Marquinhos. Quando eu fui assinar a minha primeira música que eu gravei, um amigo meu, Carlos Bezerra, tinha um grupo chamado Totó e os Cabras, falou, cara, que Marcos Sampaio de Alcântara, que Marcos Sampaio, cara, tu é o Marquinhos de Oswaldo Cruz. Eu só conheço aquele lugar por causa de você. Aí eu botei Marquinhos de Oswaldo Cruz. Isso foi em 1996. Como é que foi crescer no subúrbio e ganhar a cidade? Olha, menino negro, suburbano, como é que foi? Eu sempre fui assim, eu tenho dois grandes exemplos. Meu pai era um cara de uma sacação semi-analfabeto, mas de uma sacação do mundo, gostava de discutir tudo. Já o meu avô também gostava de discutir o mundo. Meu avô era um operário comunista, né, lá do subúrbio, né? Morou em Deodoro, era do Encantado, morou em Deodoro, depois em Madureira, onde eu nasci. E era um cara que discutia o mundo, lia os jornais, me ensinou. Eu praticamente fui alfabetizado lendo jornal, não gostava de ler. E subúrbio, infelizmente, sabe como é que é, né? A gente não tinha uma biblioteca. O cara falou, vamos ler tal livro. E aí você começa a pensar de sair por aí. Eu fui por algum tempo atleta, né? Estou aqui na Praça da Pira Olímpica, fui atleta, fiz atletismo, um esporte que para mim é dos esportes mais importantes, é o esporte base. E não só isso, é um esporte que me deu consciência de classe e consciência racial, que predominantemente quem faz atletismo são os negros, né? E lá todo mundo, eu parei de achar, porque você estuda em alguns lugares, né? Meu pai era aqueles crioulos metidos, botou para estudar no colégio de freira, e os poucos negros que tinham lá éramos nós, eu, meus irmãos, mais alguns. Então tudo que era feio naquela época, né? Se hoje o racismo é forte, o racismo estrutural, naquela época era muito mais acentuado. E no atletismo não, aí, aqueles cabelos black power da época, aí se achava os corpos, a gente atleta, né, tá com o corpo todo bonitão, marcava a presença. E você começava a se sentir bonito. Pô, sou negro e sou bonito. A nossa formação é desde criança. Desde criança você ouve samba, desde criança você ouve os atabaques. Né? E naquela época tinha muito atabaque de Angola, de Umbanda, pelos subúrbios do Rio de Janeiro. Então essa formação ela vai lidando, são retalhos. A nossa formação é informal, mas ela vai sendo construída por retalhos. E você vai tendo essa dimensão. E quando você consegue sair dali, enxergar o mundo, você vê
que o seu mundo é importante pra caramba. A minha Madureira, eu acho que Madureira poderia ser a capital do mundo, né? Madureira, quando fala Grande Madureira, Oswaldo Cruz, poderia ser a capital do mundo de tanta coisa que me ensinou, principalmente das coisas mais importantes de Madureira, que lá não tem tolerância com ninguém, lá se respeita a diferença. Foi um lugar na cidade do Rio de Janeiro que mais recebeu, além dos deuses, sabe daqui como eu falo, mas todas as minorias. Então essas minorias tinham que se encontrar, uma predominância negra, mas o restante das minorias, todas se encontraram em Madureira, e Madureira me ensinou isso, esse respeito à diferença. E esse respeito à diferença, na minha música, fez com que ganhasse o mundo. E eu ouvi dizer que no terreno da sua casa foi onde Paulo da Portela cantou pela última vez. Isso é uma coisa muito legal. É história ou é lenda? É lenda não, é verdade. É verdade. Né? O seu Paulo fazia o trem do samba, né? E seu Jorge, a gente chamava ele de seu Jorge Russo, e Oswaldo Cruz, os moradores mais antigos. O seu Jorge me chamou a ver, Marquinhos, vem cá, eu quero te contar uma coisa. Aí ele falou, ó, eu estava no último dia que o seu Paulo cantou. Eu entreguei o panfleto, tive direito de ir ao show. No show estava o seu Paulo, o Zé da Zilda e a Zilda. Eu não sabia o que Zé da Zilda tinha a Zilda. A Zilda também cantava, né? O Zé tinha que ser de alguém. O Zé tinha que ser de alguém, né? Por isso era o Zé da Zilda. E o São Paulo cantou aquela música, né? Quem é que tá batendo, almoço? Pam, 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 pam. Olha, bate com a cabeça antes que o mal cresça, antes que eu me aborreça. O São Paulo cantou essa música e passou a mão no circo. Eu não entendi porque o Sr. Jorge me chamou e na frente da minha casa eu falei, é mesmo, Sr. Jorge, por quê? Porque o circo era aqui, onde você veio morar. Uau. É uma coisa muito forte, né? A ancestralidade naquele bairro é algo muito forte. Né? Uma coisa que é forte também no bairro, em que a escola é de Oxum e Oxóssi, né? A Portela. E vários grandes nomes, seu Natal, o próprio São Paulo, né? E se eu não me engano, o Candeia, todos eles lá que tiveram uma importância e têm uma relação muito forte com a comunidade, são desses dois orixás. Eu não neguei, né? Eu também sou de Oxóssi e Oxum. Eu acho que você também tem que criar a Academia Brasileira do Samba. Tá faltando. Tá, com certeza. E pior que a gente tem que criar essa academia o mais rápido possível, que grande ideia, porque a dificuldade de você ter hoje, assim, antigamente eu tinha que, o trem do samba, vou ter que fazer os convidados. Cara, você batia a cabeça para conseguir colocar todo mundo. A geração de hoje, ela funciona muito mais em roda, não funciona em nomes individuais. Talvez daqui a 20, 30 anos, alguém vendo essa reportagem e falou, Marquinhos estava enganado, hoje tem fulano, Beltrano, que vão ser oriundos dessas rodas. Ó, eu, jornalista, mulher negra brasileira, apoio essa ideia, conta comigo. Então nessa. Obrigada pela entrevista de hoje. Eu que agradeço. Por toda a atenção, por todo carinho. E olha, deixa eu falar uma coisinha, rapidinho. Entre lá nas minhas páginas, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? Marquinhos de Oswaldo Cruz. Marquinho de Oswaldo Cruz com W. Uma vez eu ganhei um troféu, a pessoa tinha me dado o segundo lugar num concurso que eu achava que eu tinha ganho. E aí ele quis me agradar e me deu um troféu. Aí ele botou, não, qual é seu Oswaldo tem W? Tem. Aí ele botou Marquinho, o W na frente de Oswaldo Cruz. Não é Marquinho de Oswaldo Cruz. É o detalhe que faz toda a diferença. Eu espero que você de casa também tenha curtido essa conversa. Siga a Rio TV Câmara no YouTube e nas redes sociais. Até a próxima!